Com toda a confusão que eu fiz, deu para recuperar o fio da meada ou tá tudo bem? Então chega, agora vamos nos divertir. Isso já mostrei mais de uma vez para vocês. Então, dentro daquela história, quer dizer, uma técnica nova, propiciando arranjos entre componentes que eram muito bem-vindos e muito oportunos para o trânsito de objetos, já que se almejava realmente alta produção e alto giro de peças. E o fato de você ter o produto desmembrado favorecendo um negócio chamado intercambiabilidade entre peças. Ou seja, a Tonê 14 era aquela, mas de repente a Tonê 15 era aquela com um detalhe acrescentado ou um detalhe suprimido. E a 16 era outra e assim por diante. Para poder, a partir de um naipe de peças, tentar dialogar com vários anseios do usuário. Vocês, à medida que aquele discurso cai no agrado de um contingente importante de pessoas, começa a acontecer um fenômeno curioso. Primeira questão, assim, por que será que caiu no agrado? Eu selecionei esse exemplo em particular, de uma perícia no domínio da madeira curvada que é incrível. Ainda hoje, esse berço infantil aí é um primor de desenho. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês que, nesse momento, com a expansão das cidades, a natureza estava sendo expulsa. Quer dizer, é nessa época que os pintores começam a se dedicar à natureza morta. Quer dizer, um pouco antes disso, mas, enfim, a natureza vai sendo expulsa, ela fica enquanto signo. A pessoa pinta um prato de frutas, ou sei lá, um vaso de flores. Para ver a natureza, você tinha que se deslocar da cidade. Então é compreensível que em torno desse momento a vegetação entra em ferro fundido e, no caso Tonê, entra em madeira. É provável que essa situação, o incômodo e talvez o desagrado disso, esteja presente seja um coadjuvante na aceitação que os produtos Tonê tiveram. Juntou a fome com a vontade de comer, a coisa certa na hora certa. Mas, só um detalhe paralelo, uma perícia inacreditável e que influencia coisas que apareceram pouco tempo depois e muito tempo depois. Aqui é quase a tradução de linha para plano, e aqui a tradução de madeira para tubo de aço. Mas é aqui que a gente vê um pacote completo. Com todas essas alternativas, intercambiabilidade, variações sobre o mesmo tema, e se a gente achar que é razoável dizer que era a coisa certa no lugar certo, esse conjunto de peças que começou como o desenvolvimento de uma técnica nova, se transforma numa sensibilidade da época. E a hora que é recebida e as pessoas se habituam a conviver com isso, você vira representativo, significativo, vira um elemento simbólico de certos ambientes, como, por exemplo, um bistrô austríaco, um bistrô francês. E é curioso que muitas décadas depois,
Um boteco como o Ritz da Alameda Franca ou na Vila Madalena, vocês vão encontrar as cadeirinhas da Tonarte. É como se, para algumas pessoas, você só estivesse num boteco se você sentar. As cadeiras da Tonarte são reproduções de parte da linha da Tonner, né? Só está num boteco se você realmente se sentar nesse tipo de objeto, né? É nesse sentido que vira simbólico, né? Vira uma espécie de lei cultural, né? O sucesso é tão grande que a fábrica Tonner vai virando uma fábrica itinerante, uma fábrica nômade, que vai acabando com a madeira, né? Em virtude do sucesso. Ela devastou as florestas europeias. Aí, tentando encontrar um gancho de oxigênio, a partir das experiências da Bauhaus, o pessoal começa a querer fazer isto, né? Com o mesmo empenho, com a mesma perícia, com a mesma expertise, etc. e tal. Só que aqui nós temos um sucesso e aqui nós temos um fracasso, né? O caldo, o elo, a comunicabilidade aí falhou. Há quem diga que uma das coisas que atrapalhou é que o tubo de aço era associado a mobiliário hospitalar. Na minha casa, nem pensar. Isso já basta quando eu tenho que encarar uma enfermaria ou qualquer coisa assim, né? Minha casa não vou dormir. Vocês vejam que não há razão que não seja cultural para que a gente tenha no quarto um armário de aço para guardar. Nós aceitamos num clube, né? Alguém reclamou de guardar a roupa no clube quando vai no armário de aço? Ou na fábrica, né? Ninguém reclama, né? No meu quarto, não. No quarto não pode. Não há outra razão que não seja cultural, que não seja do hábito. E olhem que é um material eficiente, barato, relativamente barato, né? Tudo bom. Mas existe, né? Existe o vetor oculto. E aí, essa é uma coincidência, mas como surgiu esse problema, essa questão do luxo, quem foi que levantou isso na vez passada para vocês, né? Então vamos lá. Tentar ver 2 ou 3 exemplos onde essa dinâmica acontece. Nada contra a senhora Val Marchiori, o que interessa é o objeto onde ela está pousando o seu bumbum. Claro que a composição toda dialoga com isso, mas eu considero essa capa um presente porque esse conjunto de pequenas associações já me acompanha há um bocado de tempo. Por sorte, o Salata concordou em utilizá-lo, mas eu não tinha uma imagem impactante para abrir a história. Eu só tinha o ponto de partida do discurso, que é esse objeto, e que não é o ponto de partida, né? Essa é uma poltrona do John Arad, produzida por uma empresa chamada Moroso. Houve um período em que ela era de espuma rígida de poliuretano e, mais recentemente, eu tenho a desconfiança de que ela seja rotomoldada e a espuma vem só em cima e depois o tecido elástico. Mas essa é a configuração pós-sucesso desse objeto. Esse objeto apareceu em meados dos anos 80 assim. O John Arad, ele chamou a atenção na Europa como uma espécie de serralheiro de luxo. O rótulo não é meu, é de uma revista de arquitetura e design italiana. Um serralheiro de luxo, um cara que sabia lidar muito bem com aço inox e com chapa de aço e que se celebrizou fazendo lojas, recepções de empresas, escritórios, showrooms, preponderantemente em aço, trabalhos essencialmente artesanais.
a preço de ouro, né? Mas ele fazia muito, muito bem e ele desenvolvia eu não gosto de usar muita palavra, mas enfim, uma estética um pouco brutalista que se revelou oportuna nesse momento, meados dos anos 80. Eu vou abrir um rápido parênteses para situar vocês nesse contexto. Houve, nesse momento, uma convergência entre o pensamento de alguns jovens profissionais e alguns jornalistas e até teóricos, no sentido de que a onda, o tsunami eletroeletrônico não tinha dado as caras ainda, era ainda muito, muito tímido, muito tímida a inserção do computador no dia a dia dos escritórios de design e arquitetura. E, como sempre, o design europeu, principalmente o italiano, estava em crise e algumas dessas pessoas começaram a flertar com a ideia de que, junto com o cansaço pelos objetos industriais direitinho, eficientes e etc., talvez fosse o caso de pensar que voltar ao artesanato seria a nova vanguarda. Então, é nesse sentido que o Ron Arad, em paralelo a um salão do móvel de Milão, faz uma exposição com uma dezena de objetos que ele chama de volumes com subtítulo Mobiliário projetado à mão livre. Tá? Então, ele desenhou direto na chapa, cortou com maçarico, soldou e fez. Só que da dezena ou da dúzia de peças, só essa vingou. Tem uma outra assassina que quase vingou. Mas, dessa mesma época, é esse objeto do Mark Nilsson. Essa chaise, ela vistosa, né? Mas ela ficou bem vistosa mesmo quando, num leilão, alguém pagou perto de $1 milhão para tê-la, né? Era peça única. E, periodicamente, o Mark Nilsson, né, faz peças únicas a preços bem perto ou com várias dezenas ou centenas de milhares de dólares. Em certa medida, o Fernando e Humberto Campana apareceram na Europa nesse momento, fazendo um trabalho que eles sempre entenderam como artístico, mas que era a coisa certa na hora certa. Então, vocês, a potência visual disso daqui, ela fica completamente fragilizada enquanto design de produto. Vejam as cadeiras que andamos mostrando aí para vocês, quando você vê isso, né, que você tem uma trama gigantesca e que não estrutura nada, né? Você precisa ter uma cadeira por baixo da outra cadeira, sem o que o objeto por si só não existe. Um deslize que acontece também no sofá boa, que quer dizer jiboia, né? Os italianos chamam jiboia de boa. Só que no caso ali, a jiboia ganha o sofá boa ganha uma conotação divertida, porque eles estão convidando as pessoas a sentarem na cobra, né? Como são notórios gays, ganha uma dimensão muito divertida essa história do sofá jiboia. Então, esse é o mundinho onde entra a poltrona do Ron Arad. A pergunta aqui é só a seguinte: onde que se suporta esse êxito? Quer dizer, como que todo mundo se apaixona? Quer dizer, o próprio Arad faz a versão em inox polido, que
quebra aquele brutalismo todo, né? Ela se mimetiza no ambiente por causa do espelhamento. Essa poltrona é apropriada por um punhado de gente para fazer toda a sorte de estripulias. Quer dizer, onde está o X da história? Quer dizer, provavelmente está aqui, né? São trabalhos de um francês, Ruhlmann, do início do século passado. São poltronas, uma chama elefante preta, outra chama elefante marrom, ou elefoa marrom, enfim, que são considerados símbolos do conforto burguês. São poltronas do Clube do Bolinha, de clubes só onde menina não entra, o pessoal vai fumar charuto, cachimbo, tomar conhaque, tomar uísque. Mesmo que o clube seja ecumênico, tem a sala lá do Clube do Bolinha, o pessoal vai conversar de negócios, etc. E esses objetos, muito pelas formas generosas, opulentas, porque, imagina, isso aqui é revestido de crina, de cavalo, trapo de coisa. Depois que se sentou 10 vezes, vira uma cela, né? Desenha o seu bumbum, fica uma tábua. Quer dizer, conforto realmente necas, né? Quer dizer, parece que é uma nuvem que você está sentando, mas no conforto zero, né? Não existia espuma de poliuretano nessa época. Se isso daqui talvez não esteja tão nítido na memória coletiva, essa daqui sim, a Vanity Fair, que é uma versão lipoaspirada dessa daqui, né? A Vanity Fair é um arquétipo de poltrona. Ela, se vocês folhearem a historinha do Batman ou do Pato Donald, se tem uma sala e tem uma poltrona, é esse modelo. Isso está, assim, marcado a ferro e fogo, né? Só de curiosidade, esse objeto também é uma poltrona do Clube do Bolinha, tá? Foi feita para o Vassily Kandinsky, né? Eu queria chamar a atenção de vocês, que curioso esse barato, embora exatamente é outra técnica, outro material completamente transparente e assim por diante. Mas isso daqui é muito curioso, né? A Bauhaus tinha um modelo bem cúbico de poltrona do Clube do Bolinha. A quantidade de projetos que gravitam em torno desse arquétipo é impressionante. Eu selecionei com relativa facilidade aí alguns, né, muito dizedores, com suportes físicos completamente diferentes. Esse aqui, Gaetano Pesce, né, Up 5. Esse aqui, De Paz d'Urbino Lomazzo, um estofado oco, um estofado sem estofo, né, cheio de ar. E, mais recentemente, essa daqui em rotomoldagem, do Philip Stark para Cartel. Então, a meu ver, um projeto que parece um pouco apressado. Posso falar isso porque aqui está uma obra-prima do Stark, tá? Que tem a mesma questão, o mesmo paradigma, a mesma referência, né? Tirando essa daqui, que me parece apressado, esses 3 projetos dão um passo atrás para dar um passo à frente mais contundente que a cadeira do Arad, a meu ver, né? Em particular, essa daqui. Nesse projeto, o Stark parece retirar tudo aquilo que não possa ser feito numa pancada só, numa estampada só. Ele usou a casca do arquétipo, né? E colocou 2 estacas como se isso aqui fosse uma poltrona cenográfica. Ela finge que é uma poltrona. Só que tem essa consciência do modo de produção.
né? Vocês podem, se vocês depois gastarem um pouquinho de tempo, vocês vão ver que é o limite para que o negativo lá atrás possa escapar sem destruir a peça. Tá? Ela abraça o molde e está no limite para que o molde saia sem destruir a peça. Tá? Então, a escolha não é que ele põe uma máscara aleatória, ele estabelece uma relação muito curiosa entre a ideia de máscara, a ideia de cenário e o modo de produção da poltrona. O arremate, que é claro que o Stark vai negar, mesmo sob tortura, mas que alguns espertos perceberam, essa poltrona foi desenhada para a biblioteca do presidente Mitterrand, primeiro presidente socialista da França. Aliás, uma parte da fama do Stark, além do talento, se deve ao Jacques Lang, ministro do Mitterrand, que fez um plano de recolocar a França na efervescência cultural dos anos 80, 90. Né? E como que ele fez isso? Ele escolheu um francês habilidoso em cada área e catapultou sem dó nem piedade. E o Stark foi escolhido no campo do design, Jean Nouvel no campo da arquitetura e assim por diante. Uma estratégia. Como Bauhaus foi uma estratégia, a Escola de Rum foi uma estratégia, o design italiano uma estratégia, assim por diante. Tá? Agora, fechei mais um parênteses. O que acontece? Dizem as más línguas que o Mitterrand não gostava muito de livros. Então, provavelmente, a biblioteca dele era daquela que você compra de metro, né? Que é só a fachada, só a fachada dos livros. E que o Stark teria feito uma ironia assim, tremenda com esse estado. Fez uma poltrona cenográfica para uma biblioteca cenográfica. Né? Nesse sentido, sendo verdade ou sendo mentira, é uma costura genial. Né? Por isso que é uma obra-prima. Esse objeto foi feito à mão para a biblioteca, mas também causou um estrondoso sucesso e é produzido pela Baleri, empresa italiana. Aqui uma outra história, bem tranquila, mas, enfim, é sempre bom não perder de vista isso, né? Quando existem mudanças no âmbito da técnica e é preciso fumar o cachimbo da paz em torno de um caminho a seguir, é uma encrenca. Acho que a escolha mais recente que a gente vivenciou foi quando o Blu-ray foi escolhido como o padrão de imagem em alta definição. E nessa oportunidade, uma pessoa que eu não me lembro mais o nome, infelizmente, que escrevia no falecido caderno tecnológico da Folha de São Paulo, teve uma sacada muito simpática de dizer que não quer dizer que necessariamente o Blu-ray fosse superior ao competidor, que eu nem lembro mais como se chamava. Não sei se alguém se lembra. HD-DVD. Isso, HD-DVD. Mas o fato, assim, é que existem contingências, existem coisas, às vezes, fortuitas. Por alguma razão, o Blu-ray caiu na graça da maioria das pessoas, o pessoal se sentiu mais confortável. E é provável que, se um dia vocês tiverem curiosidade, é impressionante os caminhos que foram tentados pelos inventores quando eles tentaram propor a ideia de máquina de escrever. É impressionante a variedade de caminhos. Não é completamente absurdo imaginar que a memória do piano, que estava presente na casa das pessoas, pesou na escolha desse padrão. O fato da máquina de escrever, do modelo que vingou, ser claramente um piano de escrita, não um piano para música. Né?
O fato é que quando o Wozniak e o Jobs começaram a rascunhar o que poderia ser um computador que não fosse só para engenheiros, né? A máquina de escrever, o fantasma da máquina de escrever estava presente, né? Já aqui numa caixa, e aqui então nem se fala, e olha que engraçado que 1800 e cacetada tinha máquinas de escrever com corpo de madeira, né? Mas está muito presente. Eles sabiam que existia um problema de comunicabilidade que precisava ser resolvido e provavelmente todas as pessoas que se interessassem, bom, isso naquela época, todas as pessoas que se interessassem por um computador teriam tido alguma experiência com máquina de escrever. Depois as crianças entraram no vácuo. Então, juntando uma TV, uma máquina de escrever e um apontador com uma referência bastante familiar, você tinha preparado um território para não assustar as crianças. O único problema do apontador era fácil de resolver para quem tivesse andado de carro alguma vez na vida, né? Você pega aí a Bandeirantes, né? Quando você vê uma placa dessas, você sabe que isso não quer dizer que para ir para Campinas, nesse momento, você precisa levitar e ir para cima, né? É o que está acontecendo aí, né? Mas né, nós elaboramos isso, nós compreendemos isso de uma outra maneira, para seguir em frente, né? Então, quando a gente faz assim com o mouse, não foi mistério algum, né, para as pessoas perceberem que a setinha ia para cima e ia para baixo. Para a esquerda e para a direita não tinha problema, mas isso aqui precisava de um repertório anterior. Senão ia dar merda, né? Claro. Né? Mas não tinha problema algum compreender isso. Então, um apontador, uma TV e máquina de escrever estava resolvida a comunicabilidade. Depois de passar do primeiro susto, você podia se divertir. Quando fizeram o primeiro portátil, tinha um fantasma aí de um sucesso estrondoso, a Valentine, do Ettore Sottsass, final dos anos 60. Qualquer cara que se julgasse bacana no final dos anos 60 tinha que ter uma máquina dessa vermelha, né? Era poderosíssimo, assim, ela tinha repensado completamente a portabilidade de máquinas, um objeto xodó da época. Mas até porque precisava saber o que fazer com a tela, quer dizer, a referência foi mais familiar, né? Não tinha como assustar uma tampa que vira tela, quase que óbvia, né? São mecanismos para você garantir que realmente ninguém vai criar uma ojeriza imediata com um objeto que, sob outros aspectos, poderia ser assustador, e ainda é para idosos, etc., né? Eu não vou saber precisar exatamente, vocês me desculpem, nós não fomos ver esse detalhe, mas alguma coisa como 89, 90, as empresas italianas mais de ponta no design lançaram em bloco, como sempre acontece, né, um conjunto de produtos em plástico, onde na pigmentação do plástico era colocado um pouco de fósforo, né? E o resultado é que a pigmentação ficava com cara de um objeto molhado. E junto com... e reforçando essa aparência de objeto molhado, se trabalhou com o plástico, não o excesso de pigmento que cobrisse, que vedasse o alcance do olho. Então saiu uma geração, olha, são empresas diferentes, essa aqui é a Baleri, essa aqui é a Cartel, né? Saíram por
4, 5 empresas juntas, uma geração de produtos que eram translúcidos, não transparentes, né? Translúcidos, e tinham essa pigmentação contaminada por fósforo. E esses objetos eram tão vistosos, ele era uma qualidade de cor plástico inédita na época, que eles transbordaram das revistas de design de publicidade. Eles apareceram em revistas semanais, assim, às vezes até em destaque, né? De forma que uns 2 anos depois haveria um risco a correr, mas não tropo, em virtude da audiência que isso teve, né? Isso já não assustava mais o grosso das pessoas. E é possível que a Apple, que estava assim pela bola 7, né, se sentiu estimulada a correr esse risco, porque não era não era um risco do zero. Mas vejam que a primeira geração de cores não é fosforescente, né, que seria mais contundente para o olho ainda. A paleta de cores aí vai remeter a tonalidades que lembram um pouco os anos 50 na cultura norte-americana. Para nós, brasileiros, os que têm um pouco mais de experiência vão sacar isso, né? É o drops do Cora misto, né? Cereja, limão, laranja, e tutti-frutti, né? Etc. Quer dizer, não é qualquer paleta de cores, né? Aqui você tem o mundinho do design, né? Vamos dizer, dezenas, talvez centenas de milhares de peças, né? Aqui a expectativa era de 1 milhão para cima, né? Não pode, precisa tomar cuidado, não pode assustar as crianças.